Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, resolvi fazer esse vídeo hoje, dia 20/9, domingo, esclarecer algumas dúvidas que têm me chegado de pessoas que estão iniciando no mercado. E são dúvidas que assim, todos nós tivemos quando começamos. Você de repente já começou aí a tua carreira no day trader, você já sanou essas dúvidas, então esse vídeo é exclusivamente para as pessoas que têm essas dúvidas básicas que quando nós gravamos durante a semana acaba passando despercebido e a gente quase não comenta, tá? Então assim, a primeira pergunta é aqui, ó, Paulo, o que são sombras de candle? Então, olha só, vou dar um zoom aqui, ó. As sombras de candle, pessoal, são justamente essa linha que se faz aqui, ó, em cima do candle, embaixo do candle. Por quê? Uma vez esse candle, tá? Ele chegou a vir aqui, ele abriu nessa região aqui, tá? Ele chegou a vir aqui totalmente comprador, só que os vendedores jogaram esse preço para baixo, tá? Chegando aqui, ó, nessa região e teve uma força compradora fechando esse preço aqui. Então vamos lá. Essa parte do candle aqui foi a abertura, aonde esse candle abriu, ok? E essa base aqui de baixo é onde ele se fechou, ok? Essa linha aqui, ó, que são as sombras, justamente são as sombras, foi justamente aonde esse preço ele oscilou para baixo, tá? Então aqui foi a mínima desse candle. E aqui, pessoal, é a máxima. Aonde ele chegou? Ele chegou aqui na máxima de 56,77, sendo que ele teve uma pressão de venda e fazendo com que esse preço viesse aqui embaixo, tá? Então, assim, nessa região aqui, ó, onde se tem um suporte ou uma resistência, a gente não leva em consideração rompimentos com essas linhas, tá, de candle, que uns chamam pavis, outros chamam sombras, tá? Eu chamo de pavio, não importa. O que importa realmente para mim aqui é que esse candle, o preço real dele ficou aqui dentro. Aqui ele atingiu uma máxima e aqui ele atingiu a mínima. Então, assim, ele violou alguma região, porém ele não fechou e nem abriu acima de alguma região de suporte ou resistência, tá? Então, olha, vamos lá. A segunda pergunta. Percebo que verde sobe e vermelho desce. Verde nós compramos e vermelho nós vendemos? Então, olha só. Pessoal, isso aqui, ó, cada um vai trabalhar de acordo, ó, com a configuração que achar melhor, tá? Por exemplo, aqui, se a gente quiser trocar essas barras, botar ela amarela e essa aqui, ó, botar roxa, barra neutra, candles, barra positiva, isso aqui são as bordas dela, a gente pode botar tudo amarelo, as barras negativa, roxa, barras negativa, roxa também, e a gente altera isso aqui, ó, tá? Calma aí. Candles, a gente pode ir alterando essas cores, beleza? Então, na verdade, o fato dela ser verde é só para mostrar que é uma barra positiva e vermelha negativa. Não sendo assim necessário vocês trabalharem com essas cores, tá ok? Se vocês quiserem mudar as cores, vocês podem dar 2 cliques aqui, ó. Dá 2 cliques na barra, vai abrir isso aqui. E aí você pode modificar aqui, ó. Bota verde aqui. O tradicional, geralmente, é ela toda nessa cor, tá vendo? Eu vou botar ela aqui cinza, os candles verdes, as barras positivas verdes, ó, candle negativo vermelho, barras negativas, as bordas, no caso, vermelho. Então você pode ir alterando conforme você quiser. Então, olha, ele subiu, é verde, né? Desceu, é vermelho. Mas se tivesse azul aqui, ó, subiu é azul, se desceu e fosse roxo, seria descida roxa. Isso aí não tem problema. Cor é cada um que vai escolher. Então vamos lá.
pessoas comprando eleva o preço do dólar? Então, olha só, esse aqui é o gráfico do dólar, né? É óbvio que assim, o dólar abriu, por exemplo, aqui, ó, nesse gapzinho de alta. O gap, para quem não sabe, pessoal, o gap é um buraco que deixa no gráfico, na abertura, por exemplo. Ele fechou aqui nesse dia a 5.301, né? Ele abriu nesse dia aqui a 5.349. Então, houve esse gap de alta, tá? De 44 pontos aqui. Então, houve um gap de alta. Se ele, por acaso, abrisse aqui, por exemplo, ele desse dia para o dia anterior, ele abriu com um gap de baixa de 27 pontos. Então, esse vácuo que tem aqui, isso a gente chama de gap, tá? Então, se ele abriu aqui e teve pressão de venda para cá, quer dizer que nesse dia muitas pessoas venderam dólar e o preço acaba caindo. Se nesse dia ele abriu em alta e o preço subiu, quer dizer que muitas pessoas compraram ele aqui embaixo e fez o preço do dólar se elevar. Agora, por vários fatores isso pode acontecer, né? Por exemplo, uma medida política, várias questões, né, de notícias, isso pode alterar, tá? Tanto na queda quanto na subida do ativo, independente dele ser dólar ou mini dólar, mini índice, qualquer tipo de ativo, pessoal. Quanto mais as pessoas compram, mais ele vai subir. Quanto mais vende, mais ele vai cair, entendeu? Olha, outra pergunta aqui, ó. Pessoas vendendo, cai o preço? Lei de oferta e demanda? Sim, por exemplo, se um ativo, se por algum motivo o preço está elevado e o mercado precifica aquele ativo e diz assim, ó, esse preço está muito acima. Ainda mais aqui, ó, dentro do dólar, geralmente o Banco Central ele intervém nessa subida, tá? E faz o quê? O dólar dá uma caída. Por quê? Porque eles vendem dólar para que mantenha o equilíbrio do peso da moeda, entendeu? Então, assim, quanto mais o dólar sobe, o Banco Central ele acaba intervindo nessa alta para fazer o preço cair, né? E é óbvio que quando isso acontece, as pessoas que estavam compradas, ainda mais em day trader, que a gente compra e vende, são negociações rápidas que nós abrimos e fechamos no mesmo dia, a gente acaba virando a mão e fazendo assim, você larga o ativo na compra e pode na mesma hora virar vendido, tá? Isso aí não tem problema algum. Nós fechamos e abrimos as operações em minutos, em horas, tá? Isso é o day trade. São negociações que a gente abre e fecha no mesmo dia, ou em horas, ou em minutos, não importa, tá? Vamos lá. Paulo, tendência de baixa vende e tendência de alta se compra? Por exemplo, o que eu recomendo, né? Se você... Vou botar no gráfico agora menor, para a gente poder entender melhor. Por exemplo, aqui, ó. A sexta-feira do dólar foi linda. Por exemplo, aqui, ó. Claramente nós estamos em quê, pessoal? Olha, numa tendência altista, tá? Ele abriu nesse gap aqui, ó, de alta. Vou botar a canetinha aqui, ó. Ele abriu aqui, ó, nessa região. Ele abriu aqui nessa região, ó. E logo em seguida, ó, o preço só subiu, só subiu, só subiu. E nisso aqui, ele deve ter subido aí, quer ver? Uns 150 pontos, mas foi ponto pra caramba na sexta-feira. Então, assim, em uma tendência que você visualmente, ao olhar, você perceba claramente que ela é em alta, você não vai querer vender, tá? Por quê? Porque a força predominante do dia, ela é de compras. Então, assim, é você ir contra a maré. E aí, a probabilidade de você perder, e com certeza você vai perder indo contra essa força macro do mercado do dia, você vai perder, certamente. Por exemplo, se o mercado
ele está claramente em uma tendência baixista, você não vai querer comprar aqui, sendo que a força predominante do dia ela é de venda. Pode ser que algum dia ele abra e ele simplesmente faça isso aqui, ó, um movimento lateralizado. Pessoal, nós temos aqui alguns movimentos, tá? Movimentos ascendentes, movimentos descendentes, tá? E movimentos lateralizados, onde o mercado ele fica dentro de um range de preço que não sobe e nem desce, certo? É como se vocês imaginassem uma panela de pressão prestes a explodir, né? Isso aqui, ele vai só, como é que eu vou te falar? Enchendo esse range de valores para que uma hora ele exploda para algum lado, ou para cima ou para baixo, entendeu? Então, não tem outro termo. Ou ele sobe, ou ele desce, ou ele lateraliza, tá? Então, é isso. Aqui, outra pergunta. Como você pode entrar vendido já no negativo? Então, olha só. Por isso que existe a margem da corretora. Vamos lá, vamos dizer que você, né, tenha 5.000 na tua conta, tá? 5.000. A margem do contrato do dólar são, dependendo da corretora, tá? São R$ 25 um contrato, beleza? Um ponto do dólar, quando ele se movimenta para cima ou para baixo, cada ponto do dólar vale R$ 10, né? Então vamos dizer que se ele desceu 5 pontos, você fica negativo em R$ 50, certo? Se ele sobe e você está com 5 pontos, você lucrou R$ 50 com um contrato de dólar, tá? Do mini dólar. Então, vamos dizer que você perdeu aí 20 pontos, né? Então, você perdeu R$ 200 com um contrato. Só que você tem 5.000 na tua corretora. Então, eles vão pegar desses 5.000 aqui da tua margem e aí você, ao invés de estar com 5.200, você vai estar com quanto? 4.800, tá? Só que aqui, ó, nessa lateral aqui, onde você marca os teus resultados, ó, o que você tem de fechamento, tanto positivo quanto negativo, não importa. Você pode estar aqui negativo com R$ 1.000, sendo que você tem 5.000. Então você tem ainda margem para operar, né? Só que é óbvio que assim, eu estou dando uma explicação, um exemplo, mas sem gerenciamento de risco. Se você está perdendo R$ 1.000 com uma conta de 5, não era nem para você já continuar operando, né? Até porque com certeza o dólar, por ser um pouquinho mais pesado financeiramente falando do que um mini contrato do mini índice, por exemplo, no caso, cada ponto andado aqui, ó, do mini índice, ele vale 20 centavos. Olha a diferença. Um ponto do dólar vale R$ 10, né? Por quê? O dólar, pessoal, ele, por exemplo, ele anda por pontos, né? O mínimo de pontos que ele anda é meio ponto. E aí, ó, um ponto e meio, 2 pontos. O dólar, o mini índice, ele para você fazer, no caso aqui, ó, R$ 20, ele tem que andar 100 pontos. Com um contrato, você fez R$ 20, tá? Então, assim, se você entrar com uma mão de 10 contratos, com 100 pontos, você faz R$ 200, certo? Então, é mais ou menos isso aí. Deixa eu ver outra pergunta. É sempre aconselhável comprar no início do dia? Olha, eu aconselho
sempre que eu opero, eu gosto de operar justamente a abertura do mercado. Por quê? Se vocês olharem, se vocês repararem, pessoal, as movimentações melhores são no início do dia, que justamente é o quê? 9h30, 9h15, que são os horários onde tem mais volatilidade, entendeu? 10 horas abre o mercado futuro, que são onde a B3 negocia ações, as ações cheias, né? Nós operamos o índice dessas ações. Nós não operamos ações, no caso. Se você quiser operar, por exemplo, em day trade, ação da Petrobras, você pode operar sem contratos, só que a partir das 10 horas, é onde o mercado futuro abre. O nosso, no caso é o nosso caso aqui, que somos day trader, nós começamos a operar de 9 até as 18. Mas não é porque ele abre às 9 e fecha às 18 que eu vou ficar aqui até às 18 horas. Até porque 4h30, 5 horas, o mercado ele já está sem volatilidade, né? Você pode reparar que abriu o mercado, a volatilidade dele é muito grande. E essa volatilidade, ela vai até mais ou menos 11h30, meio-dia. Quando chega meio-dia, é justamente a hora que o pessoal vai almoçar, porque a bolsa, pessoal, ela é feita por pessoas, são empresas, são corretoras, e nesse horário é o horário que o pessoal está almoçando, então acaba que a liquidez diminui. Então o mercado, ó, você quer ver? Você pode perceber que pelo horário aqui, ó, deixa eu ver. Ó, 10h30, 11 horas. Quando chega aqui, ó, meio-dia, 1h, vocês podem perceber que ele fica sem direção, entendeu? Ó, por exemplo, aqui, ó. Ó, meio-dia, tá vendo? Ele andou de lado até basicamente o fechamento do mercado desse dia. Então, assim, a liquidez cai por causa do horário, justamente do almoço. E aqui, por exemplo, o mercado futuro fecha às 5 horas, né? Então, o mercado já começa a ficar realmente sem liquidez. E aí, não são horários que a gente opera. Eu gosto de operar a abertura do mercado porque é o horário que nos dá mais oportunidade de negociarmos na bolsa, entendeu? Não que você não possa operar outras horas. Eu não aconselho, por quê? Porque são movimentos bastante erráticos, tá? Vamos lá. Você compra e imediatamente está disponível para venda? Ou você coloca para venda no momento que quer? É isso aí. O day trader justamente é isso. Eu posso comprar aqui e vender aqui, tá? Quem manda na operação é você. Você vai determinar a hora que você entra e a hora que você sai. Se você comprou e logo 1 segundo depois você vendeu, não tem problema. Você faz a tua liquidação ali na mesma hora. Isso é day trader, entendeu? E como é que é? Calma aí. Você coloca para venda no momento que quer. Sim, aí você, por exemplo, se você projeta o teu alvo em 30 pontos, você colocou o teu alvo aqui, você vai esperar o mercado subir até aqui para te dar os teus 30 pontos e aí ele liquida a tua operação de compra. Mas se você quiser no dedo zerar, tá vendo aqui, ó, essa operação, você pode fazer isso a qualquer momento. Você é livre para fazer isso, tá? Outra pergunta, quando você coloca o stop, é o seu limite de venda? Então, pessoal, é uma frase que eu escuto desde o início que eu comecei. Quando eu comecei no mercado é o seguinte, ó, o stop é o teu melhor amigo, né? Por exemplo, vamos dizer que você entrou aqui com 10 contratos no dólar. E você acredita, pela tua análise, que o dólar vai vir aqui a 32 pontos. Só que, se por acaso a tua análise ela não deu certo na hora, você limita essa entrada e você fala assim, olha, eu aceito perder 17 pontos. E aí você coloca aqui, ó, o teu stop. Você entrou aqui nessa linha, você puxa o teu stop para cá. Se caso o mercado não vá ao teu favor e ele desça, ele tira você com esse prejuízozinho aí de 17 pontos. Entendeu? O stop, ele
não que seja obrigatório, mas para vocês que estão começando, eu sempre falo, é bom vocês colocarem o stop porque é uma proteção que você tem no mercado. Se caso, por exemplo, acabe a luz, ou a plataforma trave, ou o computador deu algum problema, e você está aqui agarrado na operação, pronto. Se ele descer, você sabe que você vai perder aquele tanto de stop que você determinou ali naquele determinado momento, entendeu? Então, você não vai perder mais do que o que você determinou. O que são os contratos? Então, os contratos justamente são isso aqui que nós operamos, né? Assim como tem um contrato da Petrobras, do Itaú, do Banco do Brasil, da Vale e por aí vai, dessas grandes empresas que movimentam, né, a Bolsa, nós operamos os mini contratos, né? No caso, os contratos de mini dólar, que se eu não me engano, por exemplo, o contrato cheio do dólar, cada ponto andado, olha só, cada ponto do dólar cheio, tá? Ele vale R$ 250. Olha isso. R$ 250. Já no mini dólar, que assim, a B3, no caso, concedeu uma forma dos pequenos investidores como nós, né? Nós, pessoas físicas, operarmos esse mesmo ativo que as grandes empresas, casa de câmbios, operam, né? Para se proteger de oscilações negativas no futuro, a gente possa ter condições financeiras de operar esse contrato aqui reduzido, entende? Então, por exemplo, como eu falei anteriormente, um ponto andado do dólar são R$ 10, né? E já no dólar cheio são R$ 250 cada ponto. Então, assim, a diferença é muito grande. Então, esses, assim, são os contratos por exemplo, o mini índice. São contratos futuros das grandes empresas que se negociam na bolsa, das maiores empresas. É como se fosse uma bolsa com todas aquelas ações que a Bovespa, a BMF no caso, negocia diariamente, e nós, pequenos investidores, temos condições de trabalhar esses contratos com uma margem reduzida. Entendeu? Outra pergunta, olha. Coloco os traços das medidas... Não, coloco os traços das médias antes de começar a trabalhar. Coloco os traços das médias antes de começar a trabalhar. Deixa eu ver se eu entendi. Traços da média. Se for isso que eu estou entendendo aqui, ó. Por exemplo, média móvel, né? Nós geralmente analisamos, tá? Todos esses indicadores antes de começar o mercado, né? Quando nós abrimos o mercado, a gente já tem que estar já com tudo traçado, tá? Você tem que avaliar aonde possivelmente o mercado vai abrir, e para vocês colocarem as médias móveis, já que cada um trabalha da forma que achar melhor. Por exemplo, eu como trabalho com a média móvel, a minha média ela já vai ficar plotada aqui no gráfico. Quando o gráfico abre, ela já vai estar aqui, ó. Agora, as linhas de suportes e resistências, eu aconselho sempre traçar antes do mercado abrir. Por quê? Porque quando o mercado está rolando, você não quer tirar o teu foco da onde o preço está abrindo para ficar procurando onde que é suporte, onde que é resistência, né? Então, assim, ou você faz isso um dia anterior, de noite, para você fazer uma análise melhor, mais tranquilo, com a cabeça tranquila, ou você acordando cedo, antes das 9, antes do mercado abrir, você já avalia aqui, poxa, aqui ó, ontem bateu aqui, é um suporte, bom, aqui é um suporte relevante, vamos ver onde que é uma resistência relevante? Aqui é uma resistência relevante. Então, assim, o mercado abriu dentro dessa região, você já vai ter uma direção aonde possivelmente o mercado pode ir. Do que o mercado abrir, aí você não tem nada traçado aqui, você não sabe aonde
onde está o teu suporte, onde está uma resistência. É óbvio que com o tempo, o teu olho, você já batendo o olho aqui, você já sabe aonde tem um suporte, onde tem uma resistência. Mas com o gráfico rolando, é bom nós termos já marcado essas regiões para que a gente não cometa erros às vezes bobo por não ter olhado. Você às vezes, por exemplo, está comprando aqui embaixo de uma resistência ou vendendo em cima de um suporte. E isso aí com as linhas já traçadas vai te livrar de muitos problemas, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. O objetivo é um stop com menos pontos. Temos menos riscos. O objetivo é um stop com menos pontos. Então, olha só, depende. Né? Vai depender muito na onde você vai estar entrando. Ó, vou dar um exemplo claro aqui, como nos vídeos eu sempre posto. É só vocês olharem aí nos vídeos anteriores, que tem muita dica sobre isso. Por exemplo, ó, aqui é uma resistência, tá? Aí vamos dizer que você comprou aqui, mas vamos dizer também que o mercado ele rompeu, só que assim, na verdade esse rompimento, desculpa pessoal, esse rompimento foi apenas uma fuga. O preço ele oscilou um pouquinho mais acima e voltou a descer. Aí, olha, você vai reparar agora que quando você compra nessa região, o teu stop, tecnicamente, ele vai ficar aqui, ó, abaixo desse candlezinho aqui. Só que, caso o mercado desça, teu stop, por exemplo, fica aí com 10 pontos, 15 pontos. Até porque isso aqui é um gráfico de 15 minutos. E aí, se o mercado não for ao teu favor, por você ter entrado aqui, ó, já com o mercado totalmente esticado, ele voltando, ele vai te tirar no teu stop com 15 pontos, pré-determinado por você, né? Mas, se você comprou nessa região aqui, ó, esperou o mercado ir, esperou ele confirmar, e aí, ó, ele nesse retorno para cima, você deixou a tua compra, você concorda que o teu stop, ele ficou 3 vezes mais barato do que você ter comprado aqui? Você comprou aqui, então o teu stop ele já fica logo aqui embaixo. Agora, se você comprou aqui, a distância dele é muito maior, certo? Então, por isso que eu falo, ó, não confiem quando vocês verem uma região em que o mercado foi... Você não sabe se ele só foi violado ou se ele foi rompido. Por isso que eu gosto que confirme. Às vezes, quando eu entro numa região dessa, eu aceito o meu stop caso dê errado essa operação. E se caso ele volte aqui para fazer o teste desse suporte, o que eu faço? Eu entro com mais uma mão aqui. Eu já estou comprado aqui. E aí quando ele desce, o meu preço médio que estava aqui, ele desce pela metade. E aí eu consigo melhorar essa minha compra, né? Vamos dizer que eu comprei a R$10 aqui. Ele desceu, eu vou comprar ele a R$7. Então, essa diferença de R$3 aqui, eu consigo tirar quando ele cai um pouquinho. Isso é preço médio, pessoal. Quando o mercado está subindo, e aí, ó, em uma correção que ele faça, vamos dizer, você comprou aqui, ó. Aí muitos traders, eu não aconselho ninguém fazer isso, tá? Eu faço aonde eu vejo que eu posso estar me protegendo dessa operação. Mas tem muita gente que trabalha assim, ó. Principalmente tá, grandes empresas, eles têm financeiro para aguentar essas oscilações. Aí o mercado subiu 15 pontos, vamos dizer. E aí ele desce. Aí ele já passou do teu ponto de entrada inicial. E aí... O que a empresa, o que um banco, vamos dizer, uma grande empresa faz? Eles começam, eles não saem da posição, eles não liquidam essa operação e aí eles começam a comprar. Quanto mais ele cai, mais eles compram, mais eles compram, mais eles compram. Por quê? Porque eles sabem que vai chegar uma hora que o mercado vai subir. E o preço dele, que estava aqui, ó, prejudicado, quando chega nessa região de tantas compras que eles já fizeram aqui, bom, aqui ele já começa a ter grandes lucros. Por quê? Porque, vamos dizer,
Ele entrou aqui com 100 contratos, aí ele entrou com mais 100 aqui embaixo, aí entrou com mais 100 aqui e entrou com mais 100 para poder fazer tipo 1000 contratos. Até porque uma grande empresa, pessoal, eles não podem, não tem como eles comprarem, tipo assim, ó, eu quero comprar 1000 contratos de dólar. Por quê? Porque não vai ter liquidez para isso. Então, eles picotam isso aqui, né? Eles compram um pouquinho aqui, se o mercado desceu, eles compram mais um pouquinho, desceu, eles compram mais um pouquinho, subiu, eles estão comprando, tá? Até porque a tendência macro, ela é de alta. Então, quanto mais eles picotam esses contratos que eles têm lá, sei lá, uma meta, por exemplo, uma tesouraria de banco, o cara chega lá e fala assim pro funcionário dele, o cara da tesouraria, ó, se vira aí, eu quero que você compre 1 milhão em dólar. O cara não tem como, numa entrada, ele comprar 1 milhão. Então ele vai dividir essas entradas. Ele vai comprar aqui mil lotes, aí ele compra mais 1000, aí ele compra mais 1000 e vai, cada oscilação dessa que ele tem, ele vai daqui a pouco soltando. Aí ele vende 1000 aqui, vende 1000 aqui, até liquidar toda aquela operação que ele comprou aqui embaixo. Entendeu? Então, pessoal, não temos mais perguntas. Eu espero que eu tenha conseguido responder com clareza. Se faltou alguma coisa aí, vocês me perdoem, mas podem deixar aí as dúvidas, as perguntas, que assim que eu puder, eu gravo um videozinho explicando para vocês e vai ser maior prazer fazer isso, tá? Quem não for inscrito no canal, se inscrevam, deixa aí, ative o sino da notificação para que vocês sejam avisados nos próximos vídeos e amanhã estaremos juntos aí às 9h30, 10 horas eu vou entrar operando, só que respondendo também outras perguntas. Por que você não opera ao vivo? Porque eu não posso operar ao vivo, pessoal. Por quê? Para se operar ao vivo, primeiro que você tem que ter o teu CNPI, né? Que isso aí, a BMF, ela exige que as pessoas que operem ao vivo, elas tenham, tá? Não que assim me impeça de operar ao vivo, porém, eu não posso fazer operação real, na conta real. Eu vou ter que operar na conta teste. Como eu opero real, o que eu faço? Eu opero fora e aí eu vou gravando a tela. Quando eu acabo as operações, aí eu jogo no ar, entendeu? Aí não tem problema. Eu posso sim entrar ao vivo? Posso, só que eu vou ter que operar a conta teste e eu também não posso fazer em nenhum momento uma menção de pessoal, vocês podem comprar aqui porque aqui vai dar compra, ó, vocês podem vender porque isso é crime, entendeu? Isso eu não posso fazer, tá? Então, amanhã eu vou estar gravando e aí provavelmente, dependendo da hora que eu terminar a gravação, eu vou soltar o vídeo e aí para você ser avisado, você precisa botar aí a notificação para você ser avisado. Tá bom, pessoal? Então, espero que eu tenha ajudado aí vocês com as dúvidas e fiquem com Deus e um bom domingo. Até amanhã. Fui!